Você não precisa comprar um planner caro para começar a se planejar. Eu comecei com um caderno de R$ 2. Aí eu arrumei ele, ficou todo bonitinho para ficar igual um planner. E aí eu vou te ensinar isso também, transformar um caderninho assim simples, comum, meio sem graça, em um planner. Claro que não vai ficar maravilhoso que nem alguns planners que a gente tem no mercado, mas assim, se você tá começando agora e ainda não sabe se vai gostar desse negócio de se planejar, não vale a pena, né, investir em algo assim. Então, antes de começar a falar como que realmente escreve, assim, coloca as datas, as coisas, assim, a gente vai começar falando rapidamente sobre os cadernos, tá? Então, como eu disse, eu comecei com um caderninho de R$ 2. Não era esse daqui, por isso que não tem nada escrito, senão eu ia mostrar como é que eu decoro pra vocês. Só que assim, eu já começo falando que eu não aconselho um caderninho tão pequeno que nem esse daqui. Olha, se você já tiver também, dá pra usar ele, funciona muito bem, só que também não é a melhor opção. Eu aconselho cadernos assim mais pra médio ou grande. Eu nunca testei fazer o planner nesse daqui, mas deve funcionar igual, o que muda é só o tamanho. Eu uso esse daqui que é médio, gente, o tamanho assim que fica perfeito. E aí entra um negócio de preços, que esse daqui foi R$ 10, mas assim, foi por causa que tinha os desenhos. Mas se você não quiser investir tanto, mas for um caderno médio do mesmo jeito, dá pra você comprar um caderno médio desse daqui, só que com as capa assim menos decorada por R$ 5, R$ 3. Então assim, se você não se importar com a aparência, não quiser uma capinha mais bonitinha, você vai gastar menos de R$ 10. Falando da transformação é o que, cara? No caso, você colocar as datas, o mês, as metas, a gente vai entrar nessa parte agora. Eu não gosto de adicionar muita coisa. Se você pesquisar aí, você vai ver que tem planner que tem várias coisas para você preencher. E eu, Vitória Emanuele, sei que se fosse para mim todo dia ir lá preencher aquele tantão de informação, eu não ia ter paciência. Então, assim, eu prefiro planners mais básicos e é assim que eu vou te ensinar a fazer. Então, gente, começando, a gente costuma colocar as metas do ano no começo do planner. Eu vou mostrar a vocês agora e vocês vão ver que eu não faço mais aquele negócio de meta para um ano inteiro, são 3 meses. Eu falei lá no último vídeo esse negócio de você fazer suas metas para 3 meses, a importância que ajuda. Se você não viu, eu aconselho que você veja, ficou um vídeo bem legal. E essa ideia de você fazer suas metas para 3 meses e não um ano ajuda demais. Então, assim, eu explico mais detalhado lá. Aqui, basicamente, eu coloquei as metas nessa parte. Dá pra vocês... Pera aí que a luz negociou. Aí eu coloquei no post-it, 2 post-its, como é que era a meta. E também, gente, tem algo importante na hora de você for fazer isso, que é você colocar como que você vai fazer pra cumprir. Só que aí os post-its agora saiu. E também dá pra você colocar aqui, sabe? Na primeira folha também, se você não tiver post-its, não quiser colocar aqui. E tá de boa. Só é importante você colocar suas metas do ano em algum lugar. Então, gente, agora falando das metas do mês, eu gosto de colocar assim. Aqui eu coloquei metas de agosto. Aí eu coloco as metas pra agosto. E aí eu coloco as semanas. Primeira, segunda, terceira, quarta, e aqui embaixo geralmente coloca como se saiu o mês, o que deu certo, o que você conseguiu cumprir, ou por que você não conseguiu cumprir certa meta. Isso aqui é muito bom para quando você for avaliar, ver o que tá dando certo assim no seu mês, você perceber e melhorar pro próximo. Então é muito importante que você tenha essa parte. Então se você for começar aí, eu te aconselho que você faça assim, você coloca o mês que você tá começando em cima, e aí você vem aqui com uma caneta, que eu esqueci o nome agora, marca texto, e aí você vai colocando a semana. Aí você coloca as metas da semana aqui, a meta da primeira semana, a meta da segunda semana, da terceira semana. E aí embaixo você coloca o que deu no mês. Mas, como vocês podem ver aí, eu tô colocando, eu acho que oitava semana? Oitava semana, nona semana, por causa do negócio lá de um ano em 12 semanas, que o meio de um desafio, não é um desafio, mas assim, depois, na próxima folha, você vai colocar a semana, vai deixar uma folha só pra uma semana mesmo. Ontem deu meio errado quando eu fui colocar aí, porque eu acabei colocando marca-texto no lugar errado. Mas assim, você conta aí quantos dias que vai dar, e aí embaixo você vai ver que geralmente como dá número ímpar, não fica exatamente igual, assim, os quadradinhos 2 em 2. Aí tem um que vai dar, tipo, o domingo dá aqui. Aí aqui é o espacinho que eu deixo pra falar sobre a semana, o que deu certo, o que deu errado. E eu vou explicar como é que você faz essa revisão semanal, porque é muito importante. Tem tudo a ver com a organização do seu planner. Porque você vai colocar o que você erra aqui. Pra vocês entenderem melhor, eu peguei uma semana que eu já tinha escrito, faz bastante tempo essa daqui. Mas você percebe que, tipo, eu coloquei as metas do dia. Aí quando eu vou marcar, se uma não dá certo, embaixo eu vou lá e coloco o motivo de não ter dado certo. Isso aqui é muito importante para quando você for fazer sua revisão semanal, porque às vezes na segunda você errou alguma coisa, aí você vai lá
e não anota, mas quando você for fazer a revisão semanal no domingo, você já não vai estar lembrando assim o que deu errado, o que fez sua semana fracassar. Então é muito importante você anotar também aqui embaixo, deixar sempre um espacinho para você anotar também o que você está errando. Outro ponto, gente, é que quando você for fazer essa revisão ou quiser, sei lá, anotar alguma coisa no espacinho, só que aí o espaço acabou, dá pra você colar um post-it em cima. Se você não tem post-it, eu aconselho que você compre, cara, porque é baratinho e é tão fácil de organizar. Deixa o caderno bonitinho. E aí, falando agora sobre aparência, eu, sei lá, eu gosto de usar canetas mais coloridas, só que às vezes a gente acaba estando sem tempo, tá vendo? Que eu procuro marcar os dias da semana assim com cores diferentes, tipo segunda rosa, terça verde, sei lá. Só que às vezes não dá, você acaba esquecendo na pressa e você vai lá e marca tudo da mesma cor. Também não tem problema. Mas se você quiser que fique mais bonitinho, fica bem legal se você fazer com cores diferentes. Mas eu diria que se você quer ter um caderno mais bonito, falando aqui só de aparência, só ter um marca-texto diferente para separar os dias assim já fica muito legal. Mesmo que você acabe pintando com cores assim coloridas aqui iguais no caderno inteiro, se você colocar uma cor diferente assim na hora de fazer as metas da semana, fica bem mais legal. Voltando a falar sobre beleza do planner, porque eu tinha esquecido uma coisa que aqui também é importante. É importante que você não coloque assim, sabe, os dias da semana. Aqui não é isso, mas assim, quando você vai colocar, não coloca tipo segunda aqui no meio e depois vai colocando os quadradinhos assim, não fica tão legal, não fica tão bonito, sabe? Realmente eu já fiz assim, eu rasguei as folhas que estavam assim, mas depois que eu comecei a fazer assim, economiza bem mais folha e fica mais bonito, fica mais organizadinho, fica mais fácil na hora que você for fazer a revisão semanal. Também quando você quiser olhar para ver como é que você tá funcionando, como é que você tá fazendo as coisas, é uma visão mais ampla do que você ter que ficar tipo, aqui é a segunda, aí embaixo, blá blá blá, e ficar indo lá nas outras folhas, fica bem mais organizado. Então foi isso, gente. Esse vídeo foi focado mais para transformar o caderno num planner mesmo. Então é bem simples, mas se vocês quiserem saber como funciona, mais dicas de organização, mais esse tipo de coisa, eu faço outro vídeo. Então, gente, esse vídeo foi mais para falar como transformar o caderno em um planner mesmo, deixar mais na parte estética mais bonitinho, decorado, que nem um planner, mais organizado. Só que se vocês assim tiverem interesse em saber mais dicas de organização do planner, como usar melhor, organizar melhor, deixem aí nos comentários que eu pretendo fazer um vídeo desse. Se tiver alguma dúvida assim ficado, pode ficar à vontade para me perguntar. E aí foi basicamente isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e se você gostou, não esquece de seguir o canal, de curtir o vídeo. E aí é isso aí.